Vamos falar sobre a questão do homem, né? O homem, como é que tá o homem, a sociedade, o homem hoje está inserido na sociedade? Como é que você vê dessa forma, professor Fernando? Cara, eu vejo que existe uma engenharia social muito grande, que começou já faz muito tempo, mas os últimos 100 anos para cá ficou muito pior. E essa engenharia social, ela tem por objetivo enfraquecer o homem, desvirtuar, desequilibrar a mulher, e aí vai sobrar o que para as crianças, né, cara? Então, até esse lance de ser professor, né, velho? Tipo, uma humanidade, uma sociedade saudável, ela é uma sociedade onde tinha o pai, tinha a mãe, a escola fazia o seu papel e era uma parada saudável, né? Hoje em dia, infelizmente, o homem, né, cara? Eu não posso falar muito de mulher, eu posso só falar da minha vivência, né, cara? Da minha convivência, mas o homem em si, ele perdeu muito a força, a maioria hoje é fraco, frouxo, né, cara? Mimizento, terceirizador e... né, abusou quanto das mulheres, né, cara? O homem é um lixo, né, velho? Se você for ver, né? A situação tá do jeito que tá, a culpa é do homem. Não adianta falar que não, porque a culpa é do homem, cara. E eu vejo que o homem, ele perdeu a sua essência, que era de ser forte, cara, de ser protetor, de ser provedor, de realmente ter essa consciência de que... tudo que realmente pode melhorar a sociedade em si, era meio que o papel do homem, né, cara? E eu não tô dizendo num ponto de vista machista ou de patriarcado, essa coisa, mas tipo, tudo que aconteceu hoje, inclusive, essa ideia... que eu acho bem válida das mulheres lutarem pelos seus pelo seu lugar, pelos seus direitos, foi tudo culpa do homem, cara. Foi quantos anos os caras, nós, né, assumindo a autorresponsabilidade, né, cara, abusamos e tratamos mulheres que nem pedaço de carne ou menor do que nós, né, cara, com menos direitos, e aí chegou num ponto que, infelizmente, hoje muitas delas têm nós como inimigos, que dá pra entender o porquê, né? E ainda dizem que não precisam de nós. Então eu acho que a masculinidade, cara, ela fugiu muito da sua essência, tá? Como eu te falei, a energia masculina de ser forte, ser protetor... nós que viemos dessa parte da educação, né? Hoje em dia os caras querem ter shape, querem ter corpo bonito, pra ter carro, pra ostentar, pra pegar um monte de mulher, trata que nem lixo, trata que nem pedaço de carne, e perdeu, né, cara? O que deveria ser, né? Homens de valor, homens de princípio, o homem que resolve o problema, o homem que os amigos, que a família pode contar, né? A gente tá vivendo uma situação bem preocupante, cara, assim, no meu ponto de vista aqui. Infelizmente a gente não tem referencial, né? A gente não tem mais amigo de valor, não tem mais o pai que é foda, não tem mais o vô, um tio, tudo. Principalmente para as crianças isso é muito ruim, porque elas estão sendo influenciadas e educadas por essa galera, né? Elas não tem mais aquele referencial de olhar, pô, é isso que é ser homem, eu quero ser que nem esse cara aqui. Não, quer ser igual um influenciador, né, cara? Quer ser igual um cantor, um artista, né, cara? Eles ficam pegando essas referências, ao invés de pegar a referência familiar. Sim, de base. E como eu te falei da engenharia social, acho que isso realmente foi um plano, cara, de abaixar a testosterona do homem, enfraquecer o homem, levar ele para espectros, por exemplo, materialismo ou egocentrismo, porque sabe que, tipo, cara, você enfraqueceu o homem, você enfraqueceu a humanidade, né, velho? A culpa é do homem, na minha opinião, né? Então eu acredito piamente que existe, não é papo de maluco, de teórico de conspiração, não, cara. Vamos dividir pra conquistar, né? Vamos fazer o homem tratar a mulher que nem lixo, a mulher dizer que não precisa do homem, vamos corromper as crianças, e aí a gente é facilmente dominado e controlado, né, cara? Assim como a religião e a política, que a gente vai entrar nesses parâmetros. Sim. Mas vamos falar antropologicamente, que eu acho legal. Quando você fala da questão masculina, não é que você fala que um homem não pode ser forte, é para as pessoas entenderem. Então você fala nessa questão que o homem, ele é um ser humano, que ele tem que ter seus deveres, né? Sim. Óbvio, como homem, como cidadão, como pai de família, mas pode ter as questões da sensibilidade. Conta um pouco da sua história, porque eu acho que sua história vai conectar muita gente. Sim. Que é legal, tipo, você vê esse cara forte, esse cara aqui vigoroso, um cara do treino, um cara pegada Vic, mas que já passou por várias etapas para chegar no que é hoje. Cara, você falou uma coisa que eu inclusive ensino, e teve um programa que eu fiz de masculinidade que se chamava Força e Sensibilidade. Porque falar de masculinidade não é você excluir a parte sensível do cara, porque nós somos homens, mas nós somos seres humanos. Sim. Inclusive, se a gente for pra essa parte mais simbólica, o símbolo do Yin Yang, ele, né, meio que ele quer dizer isso, entendeu? O homem, ele nasceu homem, mas ele precisou de uma mulher, de um homem, igual a mulher. Então a força pro homem não é uma coisa opcional. Tanto, né, cara, fisiologicamente falando, nós temos a testosterona,
A nossa biologia, a nossa morfologia, ela foi feita para fazer força. Nós temos músculos, né, cara? Então, é meio que inerente à masculinidade você desenvolver força. Não só força física. Força mental, força emocional, força para vencer a vida, entendeu? E isso eu descobri, primeiramente por mim, porque quando eu fiquei doente, cara, quando eu passei pela depressão, tudo isso que eu entendi que era inerente à masculinidade foi tudo que eu não tinha. Eu não tinha mais força para vencer, eu não tinha mais força para viver, eu não tinha mais vontade de fazer nada, eu não me sentia bem dentro de mim mesmo. Então, quando isso faltou em mim, e nesse meu processo de ficar doente, eu tive que olhar para toda a minha vida para trás, cara, eu percebi que, caralho, eu já fui um cara forte pra caramba, muscularmente falando, né, 116 quilos, mas emocionalmente eu era um escroto, cara. Entendeu? Tratava as mulheres que nem lixo, mentia, traía. E aí que eu te falei dessa dicotomia que hoje eu ensino, entendeu? Não é só a força, velho, que o homem precisa. É a sensibilidade também. Entendeu? A sensibilidade pro cara poder ser um bom marido, pro cara poder ser um bom pai, de poder olhar para as coisas que estão acontecendo hoje, cara, mulherada apanhando, cara, abuso de criança, e o cara fala, porra, isso aí tá errado, irmão. Entendeu? Isso tá errado. Então é a força somada à sensibilidade. A força que você não pode escolher, pensar, ah, não, mas eu não quero ser forte. Você é homem. E hoje tá tudo mostrando pra gente aí a quantidade de homem que se mata, cara. Muito mais do que suicídio, muito mais do que morte de armas. Isso é um referencial. É uma coisa que tá mostrando pra gente que o homem saiu desse polo. E muitas vezes o cara, ele é forte, muito forte, mas ele não tem sensibilidade. Aí ele vai cair no polo do egocentrismo, de achar que gira em torno dele, trata as mulheres que nem lixo. Isso aí aconteceu comigo. Nesse processo de sair do fundo do poço, cara, e despertar e nascer de novo, eu comecei a olhar pra força que eu tive que retomar pra sair disso, mas eu tive que olhar aqui, ó, força e sensibilidade, força e sensibilidade, força e sensibilidade, força e sensibilidade. Igual a mulher, ela tem que ser forte, mas a mulher é sensibilidade pura, velho. É amor, é cuidado, é autoestima. Depois a gente pode falar um pouco sobre como que os povos antigos faziam isso, antropologicamente, historicamente falando, porque isso também se perdeu, mano. É aquilo que eu te falei, hoje a mulherada tem que ser forte pra caralho. Elas não podem andar na rua sem ter medo de ser abusada, cara, sem o nego mexer com ela entendeu? O tempo todo com medo de acontecer alguma coisa. As crianças estão mais vulneráveis do que nunca. Ela teve que ser forte demais. Só que muitas mulheres, porque tiveram que ser fortes, elas esqueceram do polo da sensibilidade, entendeu? Então hoje a gente vê mulher narcisista, mulher que faz alienação parental, mulher que fala que não precisa de homem, mulher que inventa Maria da Penha e se o cara não filmar, ela tá ferrado, o cara tá ferrado, entendeu? E a gente vê o homem, nesse polo que eu te falei, muitas vezes forte, mas fraco de sensibilidade. Ou muitas vezes fraco, mimizento, frágil pra caralho, que não vai conseguir lidar com a vida e muito sensível. Então a parada, Rei, que eu vejo é o equilíbrio. Equilíbrio, irmão. E o equilíbrio, ele é uma parada muito famigerada. Fala, equilíbrio, equilíbrio. É como se você vivesse a vida sem ter altos e baixos. Isso é uma mentira do caralho. Porque a vida é alto e baixo. Acontece as coisas imprevisíveis. Você fica doente. Tava vindo pra cá, pegamos um puta trânsito. O cara não dorme de noite. Então, se você não equilibrar isso, forte pra fazer as coisas, sensível pra entender os altos e baixos da vida, você tá ferrado, irmão. E isso me fez entender a depressão, o pânico me fez entender essas paradas, porque eu já tinha vivido os dois polos, ser muito forte, mas ser escroto, e também ficar extremamente sensível porque tava doente e ter perdido a força. Saca isso? Saco. Então, perfeitamente. E é isso que eu ensino pra galera quando eu falo de masculinidade. Masculinidade não é pau duro e dinheiro na carteira. Entendeu? Ser escroto e pensar só em si. É no todo. Porta, foda-se, não tô nem aí. É uma atmosfera, é família, é base, é conexão com Deus, com a natureza, com tudo. Total. E é o que a gente tava falando, inclusive, das culturas nórdicas, né, cara? O que eu acho muito louco e que eu sou apaixonado por essas culturas guerreiras é que eles tinham muito essa parada do ritual, do defender, do proteger, da conexão com a natureza, cara. Da força, mas também a sensibilidade. Cuidavam da autoestima, cuidavam, né, de se vestir bem. E isso é muito importante, cara. Mas sempre com essa dicotomia, velho. Porque eu te falei, se o cara for muito sensível, mano, muito sensível, e eu sou sensível pra caralho, cara. Eu acho que se eu consigo ser um bom professor, ser um bom marido, ser um bom pai, é porque eu sou sensível. Mas quando eu preciso ser forte também, eu tenho que ser forte, porque não é uma opção pro homem, é como eu te falei. O homem, cara, você quer ver um cara sucumbir, você quer ver um cara ter vontade de se matar, você quer ver um cara desistir da vida, é ele sentir que ele não consegue fazer o que ele precisa fazer, mano. Tá ligado? E se você tem essa autoconsciência de você sentir que você consegue fazer, por mais que tu sofra, tu vai fazer, tá ligado? É tudo aqui e aqui, ó. Eu consigo, eu dou conta. Tá foda, tá difícil, tô sofrendo, meu relacionamento acabou, fali financeiramente, fui traído, fui abandonado, sei lá. Se você não sentir que tu consegue superar, meu irmão, fudeu.